Jesus. Aleluia. Falamos do livro de Atos dos Apóstolos. Nós entendemos que falamos do livro histórico do Novo Testamento. Atos é o livro que destaca o crescimento, o início da igreja primitiva. E entendemos isso porque a partir do capítulo 1 nós vimos a expansão após Cristo, ele deixar a responsabilidade da pregação do Evangelho. Sabemos que o Senhor veio, pagou o preço, morreu na cruz, e após a sua ascensão ele deixou os seus discípulos, o seu povo, aqueles que se converteram, para proclamar o Evangelho. E entendemos que o Evangelho começa a se dissipar, sai daquelas pequenas regiões onde Cristo ele passou, ele ministrou, ele deixou uma palavra, e começa a ganhar territórios e fronteiras começam a ser ultrapassadas e a expandir a palavra do Senhor. Nós entendemos isso e é claro e nítido, tanto que o Senhor usa o apóstolo Pedro, o Senhor usa o apóstolo Paulo, o Senhor usa Filipe, dentro do livro de Atos dos Apóstolos, como destaque acerca dessa missão, não estando somente na responsabilidade deles, porque é da igreja de Cristo, mas sabemos que foram homens que tiveram à frente desta missão, dentro desse tempo histórico. E é lindo porque o Senhor começa a salvar, o Senhor começa a fazer maravilhas, apesar de também observarmos e contemplarmos a perseguição da igreja. Vemos também homens de Deus morrerem pelo Evangelho e pela palavra de Deus. Vemos também homens e mulheres sendo perseguidos porque serviam ao Senhor. Mas nós entendemos e sabemos que Deus ele vai cuidando do seu povo, vai cuidando da sua igreja, vai cuidando do crescimento do Evangelho. É por isso que nós precisamos entender e ter em mente que não é acerca de quem eu sou, do que eu tenho, do que eu posso ser, aonde eu vou chegar, quem sou eu, o que eu quero conquistar. É acerca do crescimento do reino, é acerca do crescimento do reino de Deus, é acerca da palavra do Senhor que é pregada. Não é porque A ou B é melhor do que um do que o outro, mas é porque a palavra é pregada, é expandida. Uns dons-se mais, outros dons-se menos, mas uma coisa é certa, nunca deixará de ser pregada, porque o dono da obra cuida dela, o dono da igreja cuida dela, o dono da palavra encarrega-se de usar quem ele quer, aonde quer, da forma que quer, para que a palavra expande, para que a palavra cresça, para que a palavra se espalhe, para que vidas sejam convertidas, para que almas sejam transformadas para a glória de Deus. Irmãos, a história desta mulher é uma história extraordinária. E o que mais me chama a atenção é que não é alguém de destaque, se tratando de frente de sociedade. Não, era uma mulher simples, mas era uma mulher que entendeu o seu papel diante da presença de Deus. Era uma serva. A Bíblia vai dizer que era uma discípula. E a única mulher na Bíblia que a Bíblia vai chamar de discípula é Dorcas. Você não vai achar outra mulher com essa característica, apesar de termos, mas escrito como discípula, a única que encontramos é Dorcas. Dorcas, que significa Tabita, que também significa gazela, um animal lindo, um animal bonito, que tem agilidade como característica e que nos ensina também a sermos assim, porque crente que é crente, ele não fica parado no tempo. Crente que é crente, ele não fica parado pelo momento. Crente que é crente, ele tem agilidade na sua vida espiritual. Se tiver que orar e o Espírito mandar, ele ora. Se tiver, aleluia, que ir, o Espírito mandar, ele vai. Se tiver que ter uma atitude, o Espírito mandar, ele tem. Ele não fica estacionado, ele não fica dependendo de alguém fazer para que ele faça, mas ele depende da presença. Se ele manda vai, ele vai. Se ele fala fica, ele fica. Se diz opera e realiza, ele opera e realiza alguma coisa, porque tudo é para a glória de Deus e tem agilidade na sua trajetória. Crente que é cristão, que é servo, que é serva, tem vigilância, enxerga longe, enxerga lá na frente, porque a presença de Deus direciona a vida dele. Aleluia! Glória a Deus. Mulher que tinha agilidade, mulher disciplinada.
boas obras e esmolas ela oferecia, ela dava. Só que o que é lindo é que, apesar de ser cheia de boas obras, de ter frutos, de ter atitude de ajudar as pessoas, de ajudar o necessitado, talvez não tem maior destaque em primeiro lugar pelo que ela fez. Mas o que a Bíblia começa dizendo no versículo 36 é que ela era uma discípula. Porque melhor do que aquilo que nós fazemos, irmãos, é aquilo que o céu nos chama. Melhor do que aquilo que a gente opera por materialmente através das nossas mãos, é o que o céu vê em nós. Melhor do que aquilo que a gente tem a capacidade de ofertar, de oferecer com ação, com ajuda, com benefício, com atitude, é o que o céu encontra nas nossas vidas como pessoas. Porque é isso que vai me dar a salvação. Não é aquilo que eu faço, é quem eu sou. Aleluia! A salvação ela não vem pelas obras, a salvação ela vem pela graça. Você pode oferecer muitas coisas, você pode ajudar muitas pessoas, mas se não tiver a santidade, não vai entrar no céu. Se não crer no Senhor Jesus como o único Salvador, não vai entrar no céu. É por isso que melhor do que o que eu faço é quem eu sou. É melhor do que o que eu oferto é aquilo que vê, Cristo vê em mim. Se Ele vê em mim a santificação, a busca da presença, a sinceridade, aleluia, os frutos do Espírito, se Ele vê em mim como discípula, aí vale mais a pena. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ela ajudava muito, ela oferecia muito. Mas melhor do que o que ela fazia, que ela era. E sendo uma boa serva, ajudando como ajudava, mesmo assim não é isenta dos problemas. Porque o texto vai dizer, versículo seguinte, que ela entra em enfermidade e que ela vai morrer. Aí a gente olha para a nossa realidade e até mesmo quem sabe faz muito mais. E acredita que o Senhor tem por obrigação me impedir de passar por alguma adversidade. Não. A gente se engana. Por quê, irmão? Porque é na adversidade que a gente cresce. É na adversidade, irmãos, que o propósito de Deus estabelece. Porque na adversidade eu olho para mim e como Dorcas aconteceu materialmente, eu trago um sinônimo, um paralelo para a nossa vida espiritual. Eu olho para o meu eu e aí eu entendo que eu preciso de fato morrer, para que depois o poder de Deus a estabeleça e mude a minha história. Tem horas que tem que morrer pro eu, morrer para a vontade, morrer para aquilo que eu quero, porque se não for assim não adianta. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O fato de servirmos a Cristo não vai nos isentar de problemas. Pelo contrário, tem hora que até passamos mais. Por quê, irmão? Porque a gente vai na contramão do mundo. O mundo vangloria a carnalidade, a vontade de fazer o que quiser fazer. Mas nós não. Nós exaltamos e glorificamos e vivemos a vontade de Deus. Aí tem horas que é na contramão do mundo mesmo, é contra a maré. Mas não tem problema não, porque o dono do mar já foi na frente. E ele vai abrir o caminho quando necessário. Aí nós entendemos que ela vai enfermar e que ela vai morrer, irmãos. A adversidade faz parte da vida cristã. A adversidade faz parte do crescimento espiritual. Mas irmã Kelly, está muito difícil. Não te preocupe, porque tudo passa. A Bíblia nos diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer, mas também há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de se arrancar o que plantou. Há tempo de abraçar, mas há tempo de apartar de abraçar. Há tempo de chorar, mas também vai ter tempo de rir. Vai passar a dor, vai passar a luta, vai passar o problema.
nos ensina que temos que nos gloriar nas tribulações, porque ela vai nos produzir a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Aleluia! Nada é por acaso, tudo nos leva a um aprendizado. Apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 4, ele vai dizer que ele soube ter fartura, mas que também soube ter, irmãos, escassez. O que é isto? É a maturidade espiritual de entender. Posso nem sempre estar num momento favorável, mas estou com presença, e isso me torna mais do que vencedor, porque Cristo habita em mim. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Ela vai morrer. Eles vão lavar o corpo dela, vão depositar a vida no quarto alto. Quarto alto, para a gente ter um entendimento melhor, era como um sótão, no nosso entendimento de hoje. Eles construíam um quarto acima da casa, e geralmente esses quartos eles aproveitavam, após o conhecimento do Evangelho e da presença de Deus, para fazer reuniões de oração, para fazer reuniões íntimas, de chamar a presença do Senhor, cultos particulares, porque nesses tempos aí não tinham tempos para eles cultuarem. Era aconteceu muito em casas. Lembra de Pedro quando está preso? Aonde é que eles oravam? Oravam numa casa por Pedro. Era comum, era geralmente tradição. E eles construíam um sótão, porque em cima desse quarto eles faziam a reunião de oração. Irmãos, ela não é levada a um lugar tradicional para um velório. Ela não é levada a um lugar que era tradição para ser velada e enterrada. Ela é colocada num quarto separado, um quarto diferente, um quarto onde a presença de Deus se manifestava. Ela estava como? Ela estava morta. E crente, irmãos, quando tem visão de Deus, ele vive assim. Ele pega o que pra gente não tem jeito e eleva diante da presença de Deus, que pode fazer alguma coisa. Ele não enterra, ele não diz que não tem mais jeito, mas ele pega e eleva para a presença. Senhor, está aqui, não tem jeito para mim, mas na tua mão tem. Aleluia. Aleluia. Lucas capítulo 1. Glória a Deus. Porque para Deus nada é impossível. E nós precisamos fazer como fizeram com o corpo de Tabita. Como assim, irmã Kelly? Colocaram ela no lugar de oração. Colocaram ela onde a presença se manifestava. Colocaram ela morta, aonde para eles, irmãos, não tinha mais jeito, mas aonde o homem de Deus ia chegar para fazer a diferença. Por que aqueles que pegaram o corpo dela não oraram por ela? Por que aqueles que lavaram o corpo dela não oraram por ela? Por que esperaram Pedro chegar para orar? Porque quem estava ali não se achava conceituado e não se achava com característica suficiente para orar. E tem horas que assim a gente quer transferir a responsabilidade daquilo que é nosso para alguém que a gente sabe que tem de Deus. Só que quando se trata de reino, não dá para transferir ou é você e Deus, ou é você e Deus. Tem uma coisa ou outra que alguém pode te ajudar, mas quando é para fazer algo morto, voltar a ter vida, não dá para transferir para terceiro essa responsabilidade. Pedro vai chegar para orar. Aqueles que estavam com as túnicas, as vestes, que estavam carregando aquilo que ela realizou, aquilo que ela construiu para ofertar como uma esmola, como uma ajuda. Eles estavam ali contemplando o que ela fez, mas agora eles iam contemplar o que Deus faz. E para isso acontecer, Tabita teve que morrer. É por isso que a tua dificuldade não é para que você padeça, mas é para que alguém olhe para você e veja a glória de Deus. Vai chegar uma hora que talvez
quando ele chega para ressuscitar a filha de Jairo, ele tira a multidão que rodeia a casa. Irmãos, a gente tem um mau costume de achar que quanto mais gente estiver perto, melhor. Nem sempre. Temos o mau costume de achar que quanto mais tiver, vai ajudar a acontecer, vai ajudar a realizar, vai ajudar a dar certo. Nem sempre. Os maiores milagres que Jesus fez, geralmente, foi quando ele estava somente com poucas pessoas por perto. Você vai entender quando ele estava rodeado da multidão. No Evangelho de João, capítulo 11, de uma multidão diante do túmulo de Lázaro, nem a irmã dele acreditava que Jesus poderia ressuscitar. Sabe o que é isso? Nem sempre muitas pessoas somem. Tem horas que vai ser um pouco, mas vai ser um pouco que Deus vai estar dentro e no meio para fazer a diferença. Aleluia. A primeira coisa que Pedro faz é tirar aquele povo, porque o povo estava gloriando pelo que ela fez. É baseado naquilo que ela doou, aí criou um apego, criou um sentimento. Mas para Deus não tem isso, irmãos. O que Deus quer é que a glória dele entre para que vidas sejam libertas. Não é o material a que nós somos. Pedro vai chegar e tirar aquele povo. Não, dá licença, dá licença. Vai entrar no quarto, que é a e vai orar a Deus. Após ele orar, ele vai chamar a menina, vai chamar a Tabita para levantar. E às vezes a gente peca pelo fato de a gente orar, mas quando a gente tem que chamar em vida na palavra que ainda não se manifestou, a gente não tem coragem de fazer. A gente olha para aquilo que não aconteceu ainda e ao invés de profetizar, a gente fica mudo. Ao invés de liberar a palavra de vida, a gente fica calado. Por quê, irmã? Porque em parte nós fazemos como o povo fez. Só acredita pelaquilo que está vendo, pela matéria, pelaquilo que toca, pelaquilo que contempla. Mas pelaquilo que os olhos ainda não vê, a gente não crê. E é aí que a gente falha. Porque se você orou, agora libera a palavra. O que Jesus faz diante do túmulo de Lázaro? Ele ora, depois que ele ora, ele vai chamar pelo nome. Glória a Deus. O que Pedro faz? Ele vai orar por ela. Depois que ele ora, ele vai chamar pelo nome. Glória a Deus. E eu quero convidar você, pega este problema, ora para que Deus faça o impossível e depois de orar, chama pelo nome. Se ainda não converteu, profetiza que será um homem ou mulher de Deus. Se a porta ainda não abriu, profetiza que ela vai estar aberta. Se o milagre não chegou, profetiza que vai acontecer. Aleluia! Quando ele chama em vida, ela vai se levantar. Quando levanta, a Bíblia vai dizer que todos, chamando ele, os santos e as viúvas, apresentou-la viva. E foi isto notório o povo da Jope. E muitos creram no Senhor. Ninguém converteu porque recebeu a esmola. Ninguém converteu porque recebeu a túnica. Ninguém converteu porque recebeu a ajuda. Mas muitos creram no Senhor depois que viu ela ressuscitar os mortos. Sabe o que Deus nos ensina? Tem hora que Deus vai complicar mesmo, mas depois Ele mesmo vai resolver. Aleluia! Tem hora que vai ficar difícil, mas depois Ele mesmo vai trazer a vida onde não há. Glória a Deus! Enquanto o Senhor cumpriu o que Ele tem por milagre, glória a Jesus, o propósito se estabelece. A glória de Deus se estabelece. Quem não
pastor, fica de pé. Aleluia. Prepara para adorar. Glória. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. O que para você não tem jeito, o que para você é impossível, Glória a Deus. Aleluia. o que para você é como algo morto. Manquer isso aqui, não dá mais jeito não. Eu até orava, mas hoje em dia nem oro mais porque não tem mais jeito. Eu quero convidar você a orar comigo agora. Espiritualmente, feche os teus olhos e estenda as suas mãos como se você fosse apresentar algo aos céus. Nós vamos apresentar ao Senhor o que para nós, irmãos, é como morto. Ou seja, não tem jeito. No aspecto humano não dá para mudar. No aspecto humano não tem o que se fazer. Nós vamos apresentar a Ele agora. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Senhor, Tu és o dono da vida. Tu és o dono, Senhor, de todas as coisas. Tu és o Deus que age onde a ação humana não pode agir. Tu és o Deus Pai que faz o impossível que o homem não pode fazer. Senhor, aqui está causas, ó Deus, impossíveis. Aqui está, Senhor, causas consideradas, Pai, que não tem jeito. Deus, humanamente aqui estão causas, Senhor, que nós consideramos que não tem mais o que se fazer. Mas que na Tua mão, Pai, nós cremos agora. Entregamos ao Senhor mais uma vez que o Senhor pode realizar. O Senhor pode dar vida. O Senhor pode fazer um milagre. O Senhor pode mudar a história. O Senhor pode operar maravilhas. Deus, em nome de Jesus Cristo, não é para nossa glória, não é para nossa vaidade, Senhor, mas é, ó Pai, para cumprimento de propósito. Nós te pedimos agora, Senhor, em nome de
Ele faz o impossível, pois Ele tem poder. Ele te faz vencer. Sim, Ele é o seu amigo. O seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse Lázaro, sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende as suas mãos, quando já não tem saída, ou quando já se perde a vida, Ele ainda tem a solução. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende as suas mãos, quando já não tem saída, até mesmo se perdeu a vida, Ele ainda tem a solução. Quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. irmãos, como a posse da palavra do Senhor, é vida na casa. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Porque Ele é o açúcar. Aleluia. Glória a Deus. E em nome de Jesus, eu libero sobre este ministério uma palavra de bênção, de crescimento. Aleluia. Que daquilo que porventura que receba barreira, Senhor. Ó Deus, o povo é teu. Continua trabalhando neste lugar, dando vitória ao teu povo, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Tem alguém no nosso meio que não é evangélico, está afastado. Você veio, quem sabe, a convite de alguém, mas você não está firme, não está frequentando nenhum ministério. Quem sabe até era cristão, mas se afastou, esfriou na fé e precisa retornar, renovar a sua aliança. Tem alguém no nosso meio, irmãos? Se tiver, dá um sinalzinho assim que tem alguém. Tem uma mulher ali, você está afastada, Flor? É? Está afastada? Glória a Deus. Quer voltar para Jesus hoje? Então vem cá, vou orar para você. Aleluia!